Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para mais um estudo de Gênesis 1 a 11. Iniciemos este nosso estudo invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos começar o nosso 20º estudo e vamos começar a falar de Caim e Abel. Nesses próximos 7 vídeos vamos refletir um pouquinho sobre a mensagem teológica de Caim e Abel, dessa história que tanto às vezes interpretamos de uma forma complicada. Mas aqui nós vamos dar boas pistas para que você possa interpretá-la bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, dê o seu positivo, mande uma crítica ou sugestão e ajude-nos nesta obra de evangelização. Nós estamos olhando a história de Caim e Abel. Até agora nós já vimos os 2 relatos da criação, o primeiro e o segundo relato, e Adão e Eva, no 3º capítulo de Gênesis. Agora nós vamos ver a história de Caim e Abel. Essa mesma, uns falam Abel e Caim, tanto faz. E ainda faltam 2 histórias para nós vermos as 4 principais histórias de Gênesis 1 a 11. Depois do primeiro e do segundo relato da criação, Adão e Eva, Caim e Abel, dilúvio e Torre de Babel. Quando o texto de Caim e Abel foi reescrito, repensado durante o exílio da Babilônia, ele refletiu uma longa disputa de terra entre 2 grupos, o grupo de pastores e o grupo de agricultores. A Bíblia tende sempre a proteger os pastores. Talvez por isso no texto vemos que Deus gostou mais da oferta de Abel, que era pastor, do que de Caim, que era agricultor. E nós vamos ver o porquê disso. O texto bíblico não quer refletir se havia necessidade de pastor e agricultor para somente 4 pessoas: Adão e Eva, Abel e Caim. Não está preocupado com isso. O que ele quer é falar dessa disputa que existe entre 2 grupos. Por quê? O pastor, ele sai pastoreando, andando atrás de pastagens com o seu rebanho. E o rebanho meio que sente o cheiro das pastagens, ele também conhece os bons lugares e ele vai passando. E o agricultor, ele vai lá, prepara a terra, escolhe um lugar. Naquele tempo, gente, não havia propriedade privada da terra, as terras eram comunais. Então existia aquela pastagem, quilômetros e quilômetros de pastagem, você ia passeando com o seu rebanho a pastorear. E de repente você achava um pedaço de plantação. E o gado ia lá, as ovelhas iam lá e comiam a plantação. E isso gerava um atrito muito forte entre pastor e agricultor. Entre agricultor e pastor. E essa história vai refletir muito bem isso. Quando a gente já não respeita mais o espaço do outro como irmão e a gente briga. E o texto é uma reflexão teológica e deseja mostrar que a partir do rompimento feito por Adão e Eva, sucederam-se outros, como o de Abel e Caim, levando a sociedade a ficar violenta. Vamos começar o nosso estudo olhando o texto de Gênesis 4. O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um homem com a ajuda de Javé. Depois ela também deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Depois de algum tempo, Caim apresentou produtos do solo como oferta a Javé. Abel, por sua vez, ofereceu os primogênitos e a gordura de seu rebanho. Javé gostou de Abel e de sua oferta, e não gostou de Caim e da oferta dele. Caim ficou então muito enfurecido e andava de cabeça baixa. E Javé disse a Caim: por que você está enfurecido e anda de cabeça baixa? Se você agisse bem, andaria com a cabeça erguida. Mas se você não age bem, o pecado está junto à porta, como fera acuada, espreitando você. Por acaso você poderá dominá-la? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: vamos sair. E quando estavam no campo, Caim se lançou contra o seu irmão Abel e o matou. Então Javé perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Caim respondeu: não sei, por acaso eu sou o guarda de meu irmão? Javé disse: o que foi que você fez?
Ouço o sangue de seu irmão clamando da terra para mim. Por isso você é amaldiçoado por esta terra que abriu a boca para receber de suas mãos o sangue de seu irmão. Ainda que você cultive o solo, ele não lhe dará mais o seu produto. Você andará errante e perdido pelo mundo. Caim disse a Javé: minha culpa é grave e me atormenta. Se hoje me expulsas do solo fértil, terei de esconder-me de ti. Andando errante e perdido pelo mundo, o primeiro que me encontrar me matará. Javé lhe respondeu: quem matar Caim será vingado 7 vezes. E Javé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que ele não fosse morto por quem o encontrasse. Caim saiu da presença de Javé e habitou na terra de Nod, a leste de Éden. Caim se uniu à sua mulher, que concebeu e deu à luz Enoque. Caim construiu uma cidade e deu à cidade o nome de seu filho Enoque. Enoque gerou Irade. Irade gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi o antepassado dos pastores nômades. Seu irmão se chamava Jubal, que foi o antepassado de todos os tocadores de lira e flauta. Sela, por sua vez, deu à luz a Turbacaim, que foi o antepassado de todos os que forjam ferramentas de bronze e ferro. A irmã de Turbacaim era Noema. Lameque disse para as suas mulheres: Ada e Sela, ouçam minha voz. Mulheres de Lameque, escutem minha palavra. Por uma ferida eu matarei um homem, e por uma cicatriz matarei um jovem. Se a vingança de Caim valia por 7, a de Lameque valerá por 77. Adão se uniu à sua mulher. Ela deu então à luz um filho e lhe deu o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Sete também teve um filho, a quem dei o nome de Enós. Este foi o primeiro a invocar o nome de Javé. Texto bonito e pesado, né? Irmão matando irmão, pai não ligando para nada. Mas vamos olhar algumas coisas. Por que se tornaram pastores e agricultores se havia somente 4 pessoas? Acha que dureza, 4 pessoas você já precisa ter a divisão do trabalho? Na verdade, o texto não está preocupado com isso, gente, nem um pouco mesmo. O texto ele está tentando falar de uma outra forma. Ele quer falar que Adão e Eva formaram o primeiro casal e tiveram 2 filhos. Porque tendo somente 4 pessoas, um vai virar pastor e agricultor, eles vão respondendo no próprio emaranhado do texto. Tanto a agricultura quanto o pastoreio eram atividades de grandes grupos e a sociedade organizada, sendo que o texto bíblico fala somente de 4 pessoas, conforme a gente vê aqui em Gênesis 4, 1 a 2. O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um homem com a ajuda de Javé. Depois ela também deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Opa, pouca gente já divisão do trabalho. Isso tem um objetivo. Dentro do objetivo de Gênesis 1 a 11, a história de Adão e Eva representa o homem rompendo com Deus e deixando de acreditar que Deus é Pai. A história de Caim e Abel está na sucessão. Quando Deus não é mais Pai e nós podemos desobedecê-lo de forma veemente, o outro já não é meu irmão. Caim e Abel são irmãos, porém são totalmente diferentes. Caim é agricultor, Abel é pastor. Se só existiam 4 pessoas, não haveria necessidade dessa divisão de mão de obra. Mas a Bíblia, ela quer mostrar o conflito que existe entre pastores e agricultores. Conflito diácono. Isso mesmo, gente. Conflito. E um conflito sério. Por quê? Naquele tempo, as terras não tinham cerca e não havia uma propriedade da terra. Eles chamavam terras comunais, vamos dizer assim. E você pegava o seu gado, as suas ovelhas, e saía quilômetros a pastorear. Às vezes o pastor ficava meses fora de casa achando grama boa para as suas ovelhas, para o seu gado. E acontece que
agricultor às vezes plantava num pedaço de terra desse, no sopé de uma montanha, num lugar bonitinho. E aí o pastor passava com o seu gadinho e comia tudo aquilo que o agricultor tinha plantado. E isso gerava um atrito entre pastor e agricultor. E os dois, vira e mexe, entravam em luta corporal. Então o texto ele quer mostrar que quando o homem já não respeita mais Deus como pai, ele vai acabar por agredir o seu irmão, não o tratando mais como irmão, mas como adversário. Estamos na disputa por terra e o mais forte mata o mais fraco. O texto vai refletir isso. É o segundo ponto do rompimento. O primeiro é desobedecer a Deus não o aceitando como pai. Se Deus não é mais pai, você, que está aí do outro lado, não é meu irmão. Você só vai ser meu irmão ou minha irmã se eu olhar e falar assim, Deus é nosso pai. Então você é minha irmã. Não é de sangue. Você não é meu irmão de sangue. Mas você é minha irmã de fé. É minha irmã, tá? Pela paternidade que Deus tem sobre todos nós. Por isso chamamos pai. Agora, se eu não considero Deus pai, ou se você não considera a Deus como pai, nossa irmandade foi-se embora. E nada mais adianta. Interessante, né, gente? Nós temos que lembrar que essas histórias estão ligadas e são uma sequência de reflexões para falar assim, por que surgiu o mal? Por que estamos aqui no buraco do exílio da Babilônia? Caminhemos juntos para o nosso 21º estudo sobre Caim e Abel agora. Paz e bem a todos e a todas.